se espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia. Vamos iniciar o nosso dia aprendendo com Jesus a respeito da fé. A fé é uma qualidade que só Deus conhece. A verdadeira fé nasce no solo do coração e só Deus conhece, só Deus mensura, só Ele sabe a profundidade, a dimensão, a importância no sentido de crescimento, desenvolvimento e fortaleza, só Deus conhece. Mas nós que frequentamos igreja, nós que testificamos ou publicamos a nossa fé, nós de alguma maneira nós chamamos a atenção. Aquele homem vai muito para a igreja, aquela mulher vai muito para a igreja, só vive na igreja, só anda com a Bíblia, só vai para onde vai assim. Tem muito cuidado, né? Todo tempo assim, parece que está indo para a igreja. Bom, o mundo avalia da forma mais diversificada possível. Alguns valorizam muito a exteriorização da fé, a vestimenta, tal. E tudo vale. Se fizer por fé, vale. Se fizer por vaidade, vale nada. E Jesus, sempre confrontado com a religiosidade e muitos questionamentos dos seus ouvintes, dos seus seguidores, é a melhor pessoa para ensinar. Então vamos aprender. Marcos capítulo 12, versículos 35 a 40. Jesus não perdia tempo. Estava ensinando no templo e falou isso aqui. E falando o Senhor Jesus, dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi mesmo chama-lhe Senhor, como é que ele é seu filho? E a grande multidão ouvia de boa vontade. E ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas. E isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Aprendemos, sempre ouvimos muitos pregadores famosos, pregadores simples, pessoas comuns, dizer que não existe pecadão ou pecadinho, não existe diferença. Mas pelas Escrituras sabemos que existe. Nas Escrituras aprendemos que existe pecado que é para a morte, por isso tinha
pena de morte na antiga aliança, uma barbaridade, um terror. Para minha avaliação, um terror, a morte por apedrejamento, mas tem nas Escrituras. E por que tinha morte por apedrejamento? Para quem blasfemasse de Deus, para quem amaldiçoasse seus pais, para quem adotasse os ídolos, eram pena de morte. Tinha outras coisas que eu não lembro agora, mas essas três, com certeza. Quem induzisse um israelita para o culto ao demônio, aos ídolos, era apedrejado. Quem amaldiçoasse Deus, quem blasfemasse de Deus, era apedrejado. E quem amaldiçoasse seus próprios pais, quem pecasse contra os seus próprios pais, era apedrejado. O Senhor Jesus mostra nas Escrituras que tem diferentes pecados. Aqui ele está dizendo, neste último versículo, que os escribas que fazem da fé um trampolim para o mal, devorando as casas das viúvas, aqui significa muita coisa. E isso com pretexto de largas orações, estes receberão mais grave condenação. Também no Novo Testamento, nas epístolas, principalmente a epístola de João e de Paulo, fala sobre os pecados que são para a morte. Pecados para a morte. Pecado tão grave como nós encontramos 1 Coríntios, no capítulo 5, que Paulo entrega o pecador a Satanás. Ele não estava presente, mas ele envia a carta e diz, olha, quem fez tal mal à igreja deve ser entregue a Satanás. Tem que sair, tem que ser tirado. Então, era um pecado grave. O sujeito traiu o pai, contaminando a madrasta. Pecado grave. O apóstolo João fala sobre pecados que são para a morte, pecados que não são para a morte. E, a exemplo do que Deus ensina lá em Jeremias, não ore por este povo, porque se você orar eu não vou te escutar. O apóstolo diz, não ore por eles. Não ore por esses. Saíram de nós porque não eram dos nossos. Então, meus irmãos, existe isto. Por que o Senhor reprovou tão veementemente, tão severamente os escribas, os fariseus? Ele estava ensinando no templo, território dos fariseus e dos escribas, os doutores da lei. E ele ensinando, ele questiona um ensinamento dos escribas. Os escribas diziam, olha, quando o Messias é filho de Davi. O Messias é filho de Davi e tal. Aí eles desenhavam o Messias do jeito deles. Desenhavam, eles faziam, eles procuravam criar um Messias que fosse bem parecido com eles. O Messias é filho de Davi. Aí Jesus sabia muito bem disto. Jesus diz, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Se o próprio Davi, pelo Espírito Santo, chama o Cristo de meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E a multidão ouvia isto de boa vontade.
É bem provável que não entendesse muito, não. Entendia bem pouco, e às vezes não entendia. Mas eles estavam esperançosos porque Jesus era bom no ensino. Jesus ensinava, era paciente, era profundo, conhecia mesmo, tinha graça, tinha autoridade. E aqui dizia a multidão o ouvia de boa vontade. Também um contraste com fariseus e escribas, doutores da lei e escribas, que ouviam o Senhor Jesus falar, mas eles ouviam se mordendo. A multidão ouvia de boa vontade e os religiosos ouviam com muita má vontade. E murmurando e inquietos, era terrível. E ensinando-os dizia, guardai-vos. Então tenha cuidado. Ele menciona uma das lições dadas pelos escribas e agora recomenda no versículo 38, cuidado com os escribas, porque eles gostam de exteriorizar a religiosidade deles. Eles gostam de andar com vestes que chamam a atenção, vestes compridas, gostam das saudações nas praças, chamando a atenção nos seus encontros, se ofendem se não tiver as primeiras cadeiras nas sinagogas reservadas para eles, se ofendem se não tiver os primeiros assentos nas ceias, mas cuidado com eles, porque eles devoram as casas das viúvas. A pretexto, ou sob o pretexto de largas orações, a oração hoje vai até meia-noite. A oração vai até... Não tem hora para terminar, não. A pretexto, com o pretexto de largas orações, devoram as casas das viúvas. E era na visão de Jesus Cristo, na visão de Deus, era uma ofensa muito grande a Deus e a sua palavra, ao ponto de ficar aqui no versículo 40, que estes receberão mais grave condenação. Então tem grau de pecados, pecados leves, pecados graves e pecados gravíssimos. Então tem condenação, a condenação leve. O sujeito não aceitou nunca a verdade santa, mas nunca foi um adversário ferrenho. Não entendia, não recebeu a luz de Deus, não entendia a verdade santa, não se interessou pela verdade, mas não perseguiu. É diferente daquele que não queria e perseguia. Aquela pergunta de Jesus ao Saulo, 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 por que me persegue? Mostra que o Saulo era pior do que muitos dos outros fariseus. Mostra que o Saulo era muito pior do que muitos escribas. Muitos fariseus foram até cordiais com Jesus. Então, aprendemos com o Senhor que há diferentes graus de maldades, de pecados e de condenações. Vamos orar. A nossa intercessão hoje é pelo irmão Francisco Santiago e a sua família. Irmão Francisco Santiago, eu conheci bem novo com a sua família, ainda começando, e hoje ele já é avô, já tem... E eu louvo a Deus, foi o primeiro membro da família Santiago, uma família que é cara para mim. E nós vamos orar por ele, irmão Francisco Santiago,
orar pelos seus familiares, a irmã Aristênia, o Eric, o Enio, orar pelos os filhinhos deles, Gabriel, o Maurício, a Marília, vamos orar por eles. Pedir a graça do nosso Senhor pelos nossos amados irmãos. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Continua, meu Senhor, cuidando de nós, a tua igreja, crianças, jovens e adultos na tua igreja. Guarda nossas congregações, nossos irmãos, ajuda cada um. Agora, Senhor, te apresentamos o irmão Francisco Santiago, toma ele em tuas santas mãos, abençoa, meu Senhor, toda a família. Guarda, Senhor, a irmã Aristênia, guarda, meu Senhor, os seus filhos, seus netos, toma em tuas santas mãos, abençoa sua mãezinha, a irmã Francisca, guarda, ó Deus, sara completamente, abençoa toda a família, guarda eles, operando maravilhas, porque tu és maravilhoso. Amado Pai, ouve a nossa petição, em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.